Descobri qual a empresa com quem o São Paulo tem negociações avançadas por um patrocínio de 20 milhões de reais na barra traseira da camisa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians com uma perda de arrecadação importante dentro de casa. Vou falar também sobre Marcelo Groi, goleiro que está deixando o futebol saudita, caberia no seu clube do coração. Já Gustavo Gomes estava de volta aos treinos do Palmeiras e pode ser a surpresa para o confronto contra o Novo Horizontino. Para completar, falo sobre o Santos, que tomou, agora de fato, um transfer ban da FIFA. Te conto se existe alguma chance de Joaquim defender o Atlético Mineiro. Quem pagou a fiança do Daniel Alves às últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem também as notificações, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, colocou à disposição o centro de treinamento do seu clube para que o Gabigol possa manter a forma física, enquanto o Flamengo e o próprio Gabigol tentam recorrer daquela punição de 2 anos sem poder atuar. Bora contar também que a Federação Equatoriana de Futebol se pronunciou depois do vazamento de imagens e vídeos de atletas da seleção equatoriana numa balada, numa boate, numa casa de entretenimento adulto lá em Nova York em meio a 2 jogos amistosos. Entre os atletas aparecia o Arboleda com um bolo de dinheiro esfregando em uma moça que rebolava em cima dele. Ah, só um detalhe importante, Cifuentes, recém-contratado pelo Cruzeiro, também estava nessa balada que contou com as presenças ainda de Gonzalo Plata, Moisés Caicedo e Kendry Paes, que tem só 16 anos de idade. Bora falar sobre a torcida do Botafogo, que tem recusado a ideia de Kik Setien como técnico. Uma série de enquetes foram feitas por sites, entre eles a do GE, e a maioria dos torcedores botafoguenses se mostrou contrária à aquisição ou o acerto com o técnico espanhol ex-Barcelona. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventude está de volta à final do Campeonato Gaúcho depois de 8 anos. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira, hoje é terça. Dessa terça-feira, que o Juventude havia empatado em 1-1 com o Internacional no tempo normal e se classificado nos pênaltis. Além de voltar à final do Campeonato Gaúcho, o Juventude também estará na Série A do Brasileiro. Já o Internacional vive em crise após a eliminação. Eduardo Cudê, o técnico argentino do Inter, chegou a afirmar que não sabia do estilo de batida do Robert Renan à la Cavadinha. O ex-zagueiro do Corinthians foi o responsável pelo pênalti perdido que eliminou o Internacional. Antes de fechar o giro de notícias, só contar que o Fluminense emprestou o zagueiro Davi pro São José, time gaúcho. O atleta havia rompido o ligamento do joelho na temporada passada, completamente recuperado, e vai tentar readquirir ritmo de jogo lá no sul do país. A saideira do giro de notícias, Sidão, ex-goleiro de Vasco, São Paulo, entre outros clubes, está de volta a um time tradicional, ao Paraná. O atleta de 41 anos de idade foi anunciado de forma oficial como reforço do Paraná, que vai disputar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Ele estava no Azures, disputando a elite estadual. Quero te falar agora sobre quem pagou a fiança que permitiu a Daniel Alves deixar a prisão em Barcelona depois de 14 meses. Daniel Alves saiu da prisão nessa segunda-feira. O jornal catalão La Vanguardia afirma que um grupo de jogadores se mobilizou e cada um colocou um pouco de dinheiro até totalizar 1 milhão de euros ou 5 milhões e 400 mil reais. Já o jornal, ou melhor, o canal mexicano TUDN afirma que entre os atletas que ajudaram nessa vaquinha, um deles é o holandês Memphis Depay, que foi companheiro de Daniel Alves no Barcelona. Há suspeita de que outros atletas, inclusive da seleção brasileira, também podem ter tido participação no acúmulo desse dinheiro que permitiu ao Daniel Alves aguardar pelos próximos julgamentos em liberdade. Preciso te contar agora qual a chance de o zagueiro Joaquim do Santos virar reforço do Botafogo. Ele vem sendo especulado em vários clubes, já falaram dele no Corinthians, no Flamengo, mais recentemente no Bahia, e agora surgiu a especulação de que ele pode se tornar reforço do Atlético Mineiro. Importante contar que naquele documento de 34 páginas que o Galo fez e enviou para o Gabriel Milito, existe a possibilidade de contratações. A partir daí, muito torcedor do Galo imaginou que o Joaquim poderia ser um reforço. Quero descartar qualquer possibilidade desse negócio avançar. O Santos tem afirmado que só vai vender o Joaquim por 10 milhões de euros. E o Atlético tem deixado bem claro que só vai buscar reforços
a custo muito baixo ou zero. O próprio presidente Sérgio Coelho chegou a falar sobre o tema, abre aspas, não prometemos trazer ninguém. Nós temos um orçamento. Se aparecer uma oportunidade e der para trazer, ótimo. Mas não vamos prometer, fecha aspas. É bom que o torcedor do Galo não se iluda com a chance de contratação de um dos zagueiros mais caros do futebol brasileiro. Por falar no Santos, quero te contar que o Peixe tomou um transfer ban, aquela punição temida da FIFA. A comunicação foi feita nessa semana, embora somente a partir da próxima semana isso vai estar atualizado no site. De qualquer forma, o Santos está impedido de inscrever novos atletas. Essa punição se deu por causa de uma dívida de 4 milhões de euros, ou mais ou menos 19 milhões de reais, com o Krasnodar da Rússia. Tudo por causa da compra, da aquisição de Cueva no ano de 2019. Detalhe importante, o Santos chegou, graças à FIFA, a receber 23 milhões de reais de um time mexicano, o Pachuca, para onde o Cueva foi negociado assim que deixou o Peixe. Só que na oportunidade, em vez de receber esse dinheiro e pagar o Krasnodar, o Santos se fez uso da grana e deixou os russos a ver navios. O Krasnodar foi à FIFA, conseguiu essa proibição, o Santos só vai poder voltar a registrar jogadores assim que resolver essa pendência extremamente cara. Segundo o transfer ban que o Santos sofre na atual temporada, a primeira um pouquinho mais barata por conta de uma dívida com o técnico Fabian Bustos. Essa já foi resolvida. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação exclusiva. Havia contado para vocês nessa segunda-feira que o São Paulo tem uma negociação avançada para um patrocínio da barra da camisa, valor de 20 milhões de reais por ano. Só para vocês terem uma ideia, essa propriedade costuma ser vendida por 9 milhões de reais, ou seja, a oferta que o São Paulo tem em mãos é mais do que o dobro. E o interessado é a Fatal Model, que está disposta a anunciar no São Paulo a Fatal Model Shop, a loja virtual da Fatal Model, que vende, entre outras coisas, uma série de camisas. A grande pergunta que os dirigentes do São Paulo se fazem é: vale a pena sacramentar esse acordo de 20 milhões de reais com uma patrocinadora que tem dado o que falar pelos outros clubes? Vale a lembrança de que a Fatal Models já se acertou com o Vitória e também com a Ponte Preta para acordos parecidos, sempre com cifras inferiores às praticadas no São Paulo. Assim que houver um consenso interno, o São Paulo sacramenta esse acordo e passa a ter mais 20 milhões de reais de patrocínio. Detalhe importante, o Tricolor tem em mãos uma oferta 2 vezes superior ao que costuma ser praticado para a barra traseira. O São Paulo aguarda agora só os pareceres sinais de dirigentes do próprio Tricolor para que possa sacramentar esse acordo. E você, na condição de dirigente do São Paulo, assinaria contrato com a Fatal Model Shop? O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio voltou a treinar nessa terça-feira, deixando a expectativa e esperança da comissão técnica e também na torcida de que ele possa estar em campo na quinta no jogo contra o Novo Horizontino, partida única válida pela semifinal do Campeonato Paulista. Gomes, que não atua desde fevereiro, ele se machucou num jogo contra o Corinthians, sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo. Presença ainda não está garantida, vai depender também do nível de dor que ele sentir daqui até quinta-feira e também do seu rendimento no treino dessa quarta-feira. Vale a lembrança de que para esse jogo de quinta já são 26.300 ingressos vendidos. A volta do Palmeiras ao Allianz Parque certamente vai garantir um ótimo público e uma receita bem melhor do que nos tempos de Arena Barueri. Só para completar, vale a lembrança de que a Leila Pereira já separou um avião dela que vai trazer os atletas Hendrick e Murilo da seleção brasileira lá de Madrid, com a ajuda de um fisioterapeuta para que eles possam chegar em condições de treinar ou estar à disposição para jogar na quinta-feira. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prevê uma perda importante de receita com o seu clube social. Só para vocês entenderem, qualquer clube ou quase todos os times de futebol no Brasil, além do seu departamento de futebol, também tem uma sede com sócios. O Corinthians não foge a essa regra e registrou em 2023 uma receita de 25 milhões de reais com mensalidades, um valor bem acima das expectativas. Foram 7 milhões de reais a mais no ano passado do que se estima para a temporada de 2024. Nicola, por que uma queda tão grande? Especialmente depois da pandemia, a ideia é que todo mundo volte aos clubes, certo? No caso do Corinthians, esse valor de 25 milhões de reais está muito atrelado à eleição que aconteceu no final do ano e garantiu ao Augusto Melo o direito de ser presidente pelos próximos 3 anos.
dezenas, centenas de mensalidades que estavam atrasadas, de títulos que estavam defasados, acabaram sendo ajustados para que essas pessoas pudessem votar. Ou no André Negão, candidato então da situação, ou do Augusto Melo, candidato da oposição. Diante disso, o Corinthians faturou com mensalidades um valor bem acima da realidade. Em 2022, o Timão havia ficado nos 18 milhões de reais, a mesma expectativa para essa temporada. O cara vai, se filia, se torna sócio, volta a pagar mensalidades, elege o seu presidente e depois deixa de pagar as mensalidades, só para vocês entenderem como é que funciona o colégio eleitoral. Essa queda de 25 milhões para 18 milhões representa uma perda de 30% de faturamento, que deve demandar inclusive um prejuízo da parte social, e aí você tira dinheiro do futebol para cobrir esses outros pontos. Quero fechar o vídeo para falar sobre Marcelo Groi, goleiro que fez história com a camisa do Grêmio e que se mudou pro Al Ittihad em 2019. Ele está de saída do clube saudita, fica somente até o mês de junho, quando acaba seu contrato. E o Groi está no mercado em busca de alternativas no Brasil ou na própria Arábia Saudita. Por lá, quem garanta que ele tem oferta do Al-Shabaab. Goleiro de 37 anos de idade, um dos heróis do torcedor gremista, apesar de ter saído pela porta do fundo, ele saiu brigado com o então técnico Renato Gaúcho, que talvez dificulte o seu retorno. Só para completar, vale a lembrança de que o Groi era titular absoluto até a chegada do Marcelo Galhardo. O Galhardo chegou, acabou por afastar alguns jogadores, entre eles o Marcelo Groi, que não atua desde o dia 7 de fevereiro. A pergunta que eu quero deixar para você é: Marcelo Groi caberia no seu time do coração? Use espaço para comentário, esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, tem live do Nicola assim que o Jogo do Brasil acabar. Abraço, tchau!